Em um apocalipse zumbi, acredito que o maior problema é a dor de perder uma pessoa querida, porque a dor não é nem só a da perda, mas muitas vezes você vai ser o responsável por permitir que aquela pessoa descanse. Deixar a pessoa transformada em um zumbi andando por aí, eu tenho certeza de que o peso ele seria inimaginável. E com o apocalipse zumbi, vem uma vida difícil, e com uma vida difícil, decisões difíceis. Então, como você sobreviveria ao apocalipse zumbi do filme Extermínio? Bom, se você é novo aqui, eu sou o John. Seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do episódio e estiver me ouvindo pelo YouTube, se inscreva, ative o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me ouvindo por qualquer plataforma de podcast, siga o podcast, avalie ele para que ele chegue em mais pessoas. E sem muita enrolação, bom episódio para vocês. Bom, galera, a saga do filme Extermínio, ela tem 3 longas que foram feitos. O mais recente saiu mês passado, mas todo o episódio que eu tô fazendo agora, eu tô me baseando apenas no primeiro filme, que foi lançado lá em 2002 e que o personagem principal foi estrelado pelo Cillian Murphy. E nele conta sobre o início do apocalipse zumbi, mais especificamente 28 dias após o início. O segundo filme, se eu não me engano, retrata 28 semanas do início e o último, né, o que saiu agora, são 28 anos. Então, apesar de eu só estar me baseando no primeiro filme, não quer dizer que é mais fácil ou mais difícil do que 28 anos após o início dos incidentes. Quando se olha para ambos os cenários, tem sempre seus pontos positivos e negativos. Mas, bom, vamos lá. O início de um apocalipse zumbi é muito difícil. E o motivo é simples. Se você for uma boa pessoa, com pelo menos aí um senso de ética, você vai estranhar ter que dar uma porrada em um humano que está tentando te devorar. O período de aceitação da sua atual situação é algo que foge um pouco do nosso controle, mas é necessário que você tenha em mente que, apesar de hoje nós sermos totalmente seres racionais, antes disso éramos seres que faziam de tudo para conseguir o mínimo. Na verdade, hoje não é muito diferente. A nossa sobrevivência não é contra animais selvagens, não literais, mas lutamos contra pessoas que mais parecem animais e lutamos dia após dia para conseguir um mísero pão. Enfim, o apocalipse zumbi do filme Extermínio exige que você se recomponha o mais rápido possível. Esse apocalipse ele tem algumas características que são, de certo ponto, um problema para quem não aceitar logo de cara a situação atual. Então, vamos ao primeiro passo da sobrevivência, o início do apocalipse. Como o filme se passa 28 dias após o início, lógico, considerando o começo como dia zero e até a primeira semana, não temos muitas informações que poderiam ser valiosas para facilitar a sobrevivência. Mas nós somos brasileiros e sempre damos aquele jeitinho. Geralmente, eu sempre digo que a coisa mais importante para se fazer no início de um apocalipse zumbi é ficar atento aos meios de comunicação, pelo menos nos primeiros dias, contando, claro, do dia zero. Assim, em teoria, todas as informações básicas e com sorte até algumas mais valiosas serão passadas, fornecendo aí para você uma vantagem. E aí que começa o nosso problema. Logo no começo do filme, uma das personagens, ela já diz logo de cara que um dia antes do dia zero, as autoridades sumiram. Meios de comunicação, exército, políticos, nada foi feito. Pelo menos não de forma pública ou governamental, o que claramente dificulta o nosso início. Sem ter acesso às informações, você acaba ficando num breu total. Agora depende, claro, da sua capacidade de observar, entender e agir em cima do que você viu, entendeu e acredita. Então, partindo do zero, sem meios de comunicação, eu ainda permaneço acreditando que, apesar de, claro, situacional, você deve ficar em um lugar que você julga seguro e que tenha mantimentos, mesmo que racionados, por pelo menos uma semana. Esse lugar pode ser sua casa, um local que você julga minimamente seguro, sei lá, como seu trabalho, talvez a sua escola. Acaba sendo relativo e por isso é situacional. Às vezes você mora em um prédio e, sei lá, no meio da
correria pela sobrevivência, botam fogo no prédio, então pronto, você não tem como ficar lá. Você vai ter que arrumar um novo lugar. Então, sempre tenha isso em mente, mas sempre com calma e pensando em cada passo. Nesse período de ficar escondido, evite ao máximo ser visto e emitir sons e cheiros. Fazer uma comida gostosa e bem temperada no meio do apocalipse zumbi, pelo menos nesse começo, acaba sendo aí não muito interessante de ser realizado. Mas também nesse período, se tiver uma boa vista de algum lugar que contenham pessoas ali, né, no meio do caos, tente observar ao máximo. Aprender o que der para aprender sobre os zumbis. Isso vai te ajudar muito porque daqui mais ou menos 7 dias você vai precisar sair para coletar recursos. Então você tem que saber o mínimo, mesmo que só na teoria. O motivo de você ser obrigado a ficar alguns dias escondido, ele é simples. Se chama caos. Eu sempre falo sobre isso em quase todo tema que envolve um apocalipse nessa escala. Nesses primeiros dias, o maior problema não são os zumbis, e sim as pessoas. Claro, nesse apocalipse em específico, os zumbis eles possuem uma coisinha aqui ou ali que vão querer fazer evitar uma multidão a qualquer custo, mas já já eu vou chegar lá. Antes disso, é preciso saber, se você não sabe ainda, que em uma necessidade de sobrevivência, pessoas fazem o necessário para sobreviver. E nem isso. Muitas pessoas são apenas ruins e elas vão usar do caos para propagar mais problemas ainda. Então fique escondido. Aprenda o que der observando os zumbis, crie rotas. Você vai evitar sair para lugares que possam ter ido muitas pessoas por diversos motivos, mas os principais são a grande chance de não ter recursos suficientes, chances de encontrar sobrevivente, o que você vai querer evitar, e chance de encontrar muitos zumbis. Então pense fora da caixa. Qual lugar tem comida, bebida, recursos dos quais são essenciais e talvez ninguém tenha ido? Há uns anos atrás, existia um site que ele fazia exatamente isso. Ele listava todos os comércios da região que você escolhesse e, lógico, ele catalogava com suas características, né, com tipo de comércio, na verdade. Então, farmácia, mercado, posto de gasolina. Ele tinha sido criado com o intuito de um apocalipse zumbi, mesmo que só por diversão, mas ele era bem legal. Infelizmente, ele parou de funcionar na mesma época que eu descobri ele. Ele não durou muito tempo. Não sei se ele já tinha sido criado há uns bons anos antes disso, mas ele não durou muitos meses ali depois que eu descobri ele. Eu não conheço nenhum outro que faça essa função, mas seria algo interessante de se ter, né? Bom, passando os dias no seu abrigo, você vai sair para os locais que você listou. Então, lembre-se de pensar em rotas fáceis, não de fácil acesso, no sentido de tipo, aqui, por aqui é mais rápido, mas exatamente ao contrário, que evite ser visto, que evite que muitas pessoas tenham passado por ali e, consequentemente, uma rota mais fácil não significa que ela vai ser mais rápida. Talvez ela seja mais longa, mas mais segura. E leve o essencial: roupas para se aquecer, um pouco ou o resto dos mantimentos que tiver, e meios de se aquecer, que nesse caso é o fogo. Você não sabe se você vai conseguir voltar para sua casa ou sua base, então esteja preparado para, se necessário, ter que arrumar uma nova ou passar alguns dias aí em algum lugar provisório. Agora chega a segunda parte da sua sobrevivência: o vírus. Entender o vírus e como funciona, o básico da mutação, acaba sendo extremamente necessário para que você evite problemas em grande escala. E com sorte, no período de observação, você vai notar alguns detalhes importantes sobre os zumbis. A forma de contaminação, ela é padrão, ela é por saliva e sangue, mas nesse caso específico, eles usam de uma ferramenta que, não sei nem se posso dizer assim, mas é algo que era para ter em outros apocalipse zumbi, em outras obras, mas eles sempre acabam deixando em branco. Mas nesse filme, se uma gota de sangue cai em uma ferida, na sua boca ou seus olhos, você está infectado. O mesmo vale, obviamente, para saliva. Durante o processo de mutação, a pessoa ela acaba levando em torno ali de 10 a 20 segundos para concluir a transformação.
Eu acreditava que era só no início, mas parece que aqueles que são transformados, eles têm uma continuidade ali num vômito de sangue. E isso é perigoso, podendo atingir um novo patamar no nível de contaminação. Então, use máscaras e óculos, proteja a boca e os olhos. E curiosamente falando, o vírus ele teve início em chimpanzés, passando para humanos e para outros animais. O que é estranho, porque foi dito que passa para animais e é óbvio que passa, foi mostrado lá no começo, mas diversos animais eles claramente estavam infectados ali, tinha uma cena de um corvo comendo um corpo infectado e ele não mostrou nenhum tipo de agressividade. Lógico, ainda são um perigo, comer carne infectada não é uma opção, não vai ser apenas uma dor de barriga que ela vai te dar. Mas infelizmente, eu acabo não tendo como dizer qual vírus foi o causador. Ainda no começo do filme, ao ser questionado, o homem ali que cuidava, né, do experimento com os macacos infectados, ele acabou hesitando em responder qual vírus eles portavam. E como uma última tentativa ali de se explicar, ele acabou dizendo que era o vírus da raiva. O vírus da raiva, ele sempre está na lista de possíveis causadores de um apocalipse zumbi. Ainda tenho minhas dúvidas, mas é uma possibilidade. Ainda dentro das características dos zumbis, os que já têm um tempo de transformação, eles acabam ficando com a íris vermelha. Além, claro, da agressividade, eles correm muito, como pessoas normais. Quando não possuem nenhum estímulo, eles acabam ficando deitados e inativos, como se estivessem hibernando, o que acaba sendo um problema. Sempre tome cuidado com cadáveres. Pode ser que ainda tenha um zumbi ali que esteja vivo. Eles também possuem uma certa inteligência e eles respondem a estímulos visuais, sonoros e eu acredito que ao olfato. Algumas cenas, sem explicação nenhuma, os zumbis acabam estando muito longe dos personagens principais, mas eles acabam seguindo eles de alguma forma e indo exatamente pelo caminho que eles foram. Não tem explicação, é o olfato. Algo que talvez o vírus acabe aumentando em um humano, porque um humano não tem essa capacidade olfativa. Nesse caso, usar produtos com cheiro forte nas suas roupas afeta a capacidade do zumbi. Produtos de limpeza em geral, com cheiro cítrico, ali um cheiro forte, assim como álcool, afetam o olfato dos cães. E se for o caso dos zumbis terem ali um aumento olfativo, não tem por que ser diferente. Uma curiosidade é que os animais que ainda não foram infectados, eles parecem reagir negativamente aos zumbis, fugindo deles, como uma reação natural da natureza, né? Fugindo de um predador. Então fique atento às pequenas ou grandes quantidades de animais que parecem estar agindo fora do comum. Eles podem estar fugindo de zumbis, o que pode indicar que é um lugar perigoso para se estar. Bom, para ser honesto, apesar de muitos zumbis aparecerem em alguns momentos importantes do filme, no geral, tinham poucos zumbis em centros populacionais, o que me leva à pergunta: eles morrem? O zumbi fica vomitando sangue. Será um indício que talvez o vírus acabe matando o hospedeiro? Assim a pessoa ela não fica muito tempo com o vírus no corpo. A verdade é que o corpo humano ele não aguenta muito tempo nessas condições, exposto às variações climáticas, a ferimentos. Então, talvez o apocalipse ele tenha um limite de tempo. Apesar de ter outros filmes aí de 28 anos depois, novos infectados sempre vão surgindo. Então, sempre é uma possibilidade. E para finalizar, tem algumas regras de sobrevivência. Não vá na sorte. É de se notar em algumas falas e cenas que esses zumbis, eles não precisam de golpes na cabeça para que eles possam morrer, o que acontece em toda obra que envolve zumbis. O que, claro, reforça a ideia que eles morrem naturalmente, apenas com ferimentos em regiões do corpo. E claro, quando são golpeados fortemente na cabeça, eles podem desmaiar. Mais uma questão para se preocupar e aderir a uma das regras do filme Zumbilândia.
que é sempre atacar 2 vezes, ou atire 2 vezes, agora eu não lembro. Mas a ideia é garantir que o zumbi seja finalizado, ter certeza de que aquele ali em específico não vai mais ser um problema para você. Então, é importante lembrar que, apesar de mais difícil com armas brancas, ainda é possível se defender facilmente com elas. Golpes na cabeça são certeiros, mas sempre procure o menos perigoso para você. No filme, ainda tem um mural que tem alguns panfletos com endereços de refúgios, até um panfleto de evacuação em massa que foi feita, em teoria, né? E olha, para ser sincero, vai de você, mas eu digo que não é uma boa ideia, apesar de ser o começo do apocalipse e ter recursos para todos os lados, ainda tem pessoas ruins. Elas podem não cometer, sei lá, um canibalismo na vida, mas crimes hediondos como violência sexual, física e até coisa pior, se tiver, né, podem ser práticas desses grupos. Então, evite os zumbis e, acima deles, evite os humanos. E aí você sobrevive ao apocalipse. Bom, de qualquer forma, se você ouviu até aqui, eu agradeço. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, me seguir. Até a próxima e um beijão pra vocês.